Chegou a hora da nossa reportagem especial. E o assunto hoje preocupa médicos e pacientes. Trata da eficácia dos medicamentos genéricos. Criados como cópias dos remédios de marca com um preço bem mais acessível, os genéricos respondem hoje por 30% do mercado. Pouco para uma política tão importante como essa. Você vai saber agora quais são os genéricos mais vendidos e, para ver se eles funcionam mesmo, o Fantástico encomendou um teste num laboratório credenciado pela Anvisa. Remédios mais baratos, acessíveis para a maioria da população, com a mesma qualidade e eficiência dos remédios de marca. A lei dos genéricos foi sancionada hoje. Lançado em 1999, o programa dos medicamentos genéricos garantiu à população acesso a vários tipos de remédio. O país mudou a partir do momento que foi criada a lei dos genéricos. Eles têm um papel social muito grande e que eles abrem a possibilidade das pessoas receberem tratamentos mais modernos. É um avanço. Que é mais barato, né? Por que os genéricos são mais baratos? O laboratório de remédios de marca chega a gastar bilhões de dólares para criar, desenvolver e lançar um medicamento. Um processo que pode levar anos. A partir do lançamento, a lei brasileira protege a fórmula desse medicamento por até 20 anos. Só depois que esse prazo acaba e a patente vence, um fabricante de remédios genéricos pode lançar um medicamento com o mesmo princípio ativo, ou seja, a substância que faz efeito, e também com a mesma eficiência e a mesma dosagem do remédio original, que é conhecido como referência. O custo é menor, mas a qualidade tem que ser a mesma. O genérico ele deve seguir os mesmos padrões de qualidade do referência. Para a aprovação de um medicamento genérico, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exige uma série de testes. Para essas análises, que possibilitam o registro dos remédios, a agência credenciou 30 laboratórios em todo o Brasil. 6 são vinculados a universidades públicas, 12 são particulares. Um é do governo, a Fundação Oswaldo Cruz, e 11 são diretamente ligados às próprias empresas fabricantes. Mesmo assim, por parte de médicos e pacientes, ainda existem dúvidas sobre a eficácia de alguns desses genéricos. Eu, por exemplo, quando tenho que dar algum antibiótico, receitar produto mais vida ou morte, né? Então eu evito o genérico, poucas marcas, 2 ou 3 laboratórios. Sinceramente, eu não tenho coragem de prescrever certos medicamentos de empresas que eu não conheço. Eu fui no cardiologista e ele me falou para mim que o remédio estava certo. Eu tinha que só mudar o laboratório. E eu peguei genérico na farmácia popular de novo, somente de outro laboratório. E minha pressão normalizou. Eu fui pro de marca. Nos 3 primeiros dias que eu tomei, eu já comecei a sentir a pressão diminuir. Hoje é uma quantidade grande de marcas. Nos traz uma preocupação se todos esses medicamentos e todas essas companhias fabricam esses remédios com qualidade. Para um medicamento ser aprovado e chegar ao mercado, ele tem que respeitar os critérios estabelecidos pela Farmacopeia Brasileira, uma espécie de bíblia dos remédios, um conjunto de informações técnicas sobre os medicamentos. Em agosto de 2010, a Anvisa baixou uma resolução 31, determinando que, caso os parâmetros de qualidade de um medicamento não constem da Farmacopeia Brasileira, os fabricantes podem usar os critérios de outras farmacopeias, como a americana, a britânica ou a japonesa. A resolução estabelece ainda que os fabricantes podem também apresentar métodos próprios para avaliar seus próprios produtos. Se a Anvisa autorizar, o método passa a valer como regra oficial. A norma da Anvisa, é claro, podem ser aceitas, né, tanto normas de outras farmacopeias, como a farmacopeia americana, europeia, né, e outras. Nós temos mais, acho que 10 farmacopeias que podem ser aceitas, ou testes que foram validados cientificamente pelo produtor e analisados pela Anvisa. Uma decisão que, para o assessor do Programa de Segurança de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde, o toxicologista Anthony Wong, só gera desconfiança. Quem faz essa obrigação é o fabricante. Que fornece aquela amostra. Que mostra aquela amostra. Então, é como se a raposa controla o galinheiro, vamos dizer assim. Mas, afinal, os medicamentos genéricos são tão bons como os de referência? O Fantástico decidiu testar os 3 genéricos mais vendidos em 2015,
segundo um levantamento recente da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos. Losartana potássica para pressão alta, dipirona sódica em gotas para dor e febre e citrato de sildenafila para disfunção erétil. A análise foi feita no laboratório da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais. O laboratório foi o primeiro a ser habilitado pela Anvisa para fazer esses testes de registro, logo depois da criação da Lei dos Genéricos, em 1999. Nós estamos totalmente legalizados para a execução desse tipo de estudo. Para fazer a fiscalização dos medicamentos, cada estado tem laboratórios ligados às vigilâncias sanitárias, que seguem os mesmos tipos de testes em laboratório exigidos para o registro dos remédios. Todos os testes realizados aqui são obrigatoriamente os mesmos da fiscalização, são os obrigatórios para o mesmo produtor do medicamento. São 3 os tipos de testes para registrar um medicamento genérico. 2 deles são feitos em laboratório. O de equivalência farmacêutica é um conjunto de análises. A mais importante delas verifica a quantidade de princípio ativo declarada pelo fabricante. E o teste do perfil de dissolução, que procura prever a velocidade com que o remédio vai ser liberado na corrente sanguínea quando estiver dentro do organismo. O terceiro teste para registrar um genérico se chama bioequivalência. É feito em voluntários humanos sadios e mede se o princípio ativo realmente está presente na corrente sanguínea nas concentrações necessárias para fazer efeito. E também se depois ele é corretamente eliminado pelo corpo. Como isso envolveria o uso de seres humanos, por uma questão ética, o Fantástico não realizou essa última etapa dos testes. Para as análises, nós fomos até farmácias de 3 capitais, Rio, São Paulo e Belo Horizonte. E compramos lotes das marcas mais vendidas de cada medicamento genérico. 8 do remédio para pressão alta, losartana potássica. 5 do analgésico, dipirona sódica líquida. E 2 de citrato de sildenafila. As compras e também o transporte foram acompanhados por Luciano Quaresma, técnico do laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais. De cada laboratório, a produção do Fantástico comprou 440 comprimidos de citrato de sildenafila, 450 comprimidos de losartana potássica de 50 mg e 100 frascos de dipirona sódica de 500 mg gotas. Tudo de um mesmo lote, conforme a Anvisa determina para esse tipo de análise. O Fantástico também comprou lotes dos medicamentos de marca que são referência. Novalgina, no caso da dipirona sódica, Cosaar, da losartana, e Viagra para o citrato de sildenafila. Eles passaram pelos mesmos testes que os genéricos. Os parâmetros de qualidade que nós analisamos em todos os testes que a gente vai realizar tem que ser igual tanto no genérico quanto no referência. A realização das análises foi oficialmente informada para a Anvisa. E os testes seguiram os mesmos procedimentos usados para obter o registro de um medicamento genérico. Primeiro teste, o de equivalência farmacêutica. Todos os medicamentos foram submetidos a mais de 10 análises para conferir, entre outras coisas, se o princípio ativo do genérico está no doseamento certo e compatível com o de marca. Esses testes eles vão mostrar para a gente se realmente naquele medicamento tem aquele fármaco que diz ter, para verificar se tem alguma impureza, alguma substância que pode ser tóxica para o paciente, se está na dose adequada, ou seja, na quantidade adequada para fazer o efeito que deve fazer para o paciente. É aceita uma variação na quantidade do princípio ativo que está lá dentro do medicamento. O princípio ativo é a substância que faz o efeito. Como regra geral, esse desvio permitido é de 5% para mais ou para menos. Então, por exemplo, se um remédio diz que tem 10 miligramas, é permitido que a quantidade de princípio ativo fique entre um mínimo de 9,5 miligramas e um máximo de 10,5 miligramas. Segundo teste, perfil de dissolução. É um teste que simula as condições do organismo. A gente vai verificar se a liberação daquele fármaco pelo comprimido está sendo feita de maneira adequada.
Eles não podem liberar tudo de uma vez, nem demorar muito para ser liberado. Para ser considerado igual ao remédio de referência, o genérico precisa passar em todas as análises. Citrato de sildenafila, referência Viagra. Foram testadas as marcas Neoquímica e Eurofarma, e as duas passaram nas duas etapas, a de equivalência farmacêutica e a do perfil de dissolução. Dos genéricos da dipirona, foram testadas as marcas Neoquímica, EMS, Germed, Medley e Teuto. Como se trata de um medicamento líquido, elas foram submetidas só ao teste de equivalência farmacêutica, porque como elas já vêm dissolvidas, não precisam passar pelos testes de perfil de dissolução. Das 5 marcas de dipirona testadas, uma, o genérico da Neoquímica, não tinha a dosagem mínima exigida. Na amostra que foi reprovada, nós encontramos 92,8%, sendo que o mínimo seria 95%. Depois dos testes do Fantástico, a Anvisa informou que já recolheu 3 amostras do genérico para novos testes em laboratórios diferentes e com a presença de representante da empresa. Em nota, a Neoquímica informou que em seus testes, o medicamento apresentou uma dosagem superior a 95%. Já solicitamos todos os exames que a própria empresa fez e vamos já na próxima semana estar instituindo esse procedimento administrativo. Se for comprovado que ele tinha efetivamente 92, o lote é retirado do mercado. E o que esse resultado significa para o paciente? Ele está consumindo menor quantidade de princípio ativo do que deveria. O resultado que mais chamou atenção e gerou polêmica foi o encontrado nos testes do fármaco para controlar a pressão arterial, a losartana potássica. Normalmente, quando a gente tem a pressão alta, nossos vasos eles tendem a se fechar, a se contrair. A losartana ele é um chamado vasodilatador. Então, ele pega e faz com que esses vasos relaxem e, consequentemente, a pressão abaixe. Se o remédio perde a sua eficácia por algum motivo, o indivíduo corre o risco de sofrer as consequências dessa pressão alta. Pode terminar, por exemplo, o indivíduo tendo um AVC, um derrame, ou tendo um infarto por causa de um efeito a longo prazo desse descontrole da pressão. Dos genéricos da losartana potássica, foram testadas 8 marcas: Neoquímica, Teuto, EMS, Medley, Eurofarma, Axê, Pratidonaduze e Geolab. Metade delas estava fora dos padrões de referência. É grave. Esses resultados nos trouxeram um pouco de preocupação, porque foram estudados 8 marcas diferentes e 4 estão reprovadas. São resultados que representam um alerta. Primeiro vamos ao teste do perfil de dissolução, aquele que procura simular a maneira com que o medicamento fica disponível no organismo. 3 marcas não atingiram os níveis de referência: Medley, Pratidonaduze e Geolab. Essas 3 marcas mostraram que o princípio ativo que está no comprimido, ele tem uma disponibilidade, ele tem uma liberação no organismo não condizente com o medicamento que é o referência. Então, com isso, o paciente fica desprotegido por não ter a mesma quantidade do princípio ativo que ele necessita no momento da sua ação no organismo. O presidente da Anvisa minimizou o resultado. O perfil de dissolução é importante, mas não é definidor. Não é ele, nem no Brasil, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, que é considerado uma barreira intransponível para dizer se aquele genérico é equivalente ao medicamento de referência. Mas o ex-secretário nacional de Vigilância Sanitária, o órgão que antecedeu a Anvisa, questionou. A dissolução é um teste barato e é fundamental. É fundamental. É o mais barato que tem, mais fácil de fazer. E se ele não passar na dissolução, provavelmente não vai ser bem absorvido e tem que bater com a referência. Por meio de notas, os laboratórios Geolab, Medley e Pratidonaduze disseram que usaram métodos próprios aprovados pela Anvisa no momento do registro do genérico. Os laboratórios disseram também ter feito novos testes nos lotes analisados pelo Fantástico, com resultados em conformidade com os parâmetros avalizados pela agência. Depende muito da indústria
querer submeter essa substância, entendeu? Para fazer um teste de bioequivalência, né? Sabendo que essa substância, que o perfil de solubilidade dela pode não ser igual, né, ao de referência. Mas, veja bem, o perfil de solubilidade não necessariamente exclui, entendeu? Uma substância de ser bioequivalente. Outros especialistas ouvidos pelo Fantástico lembraram também que nos testes de perfil de dissolução é preciso levar em conta as características de cada princípio ativo. A losartana, por exemplo, é um remédio que serve para manter a pressão arterial da pessoa sempre constante. Não é aquele tipo de remédio que precisa ter uma ação urgente, se dissolver no sangue, ser absorvido e salvar uma vida. Ela é um remédio de uso contínuo. É por isso que, no caso da losartana, a questão de perfil de dissolução não ser idêntico ao do remédio de referência não é tão crucial. Agora, o teste de equivalência farmacêutica. O laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais seguiu os critérios da farmacopeia americana, porque não existe o medicamento losartana na farmacopeia brasileira. E uma marca não estava condizente com os parâmetros da farmacopeia dos Estados Unidos, a EMS. A análise de doseamento mostrou que os comprimidos do lote comprado pelo Fantástico não tinham a quantidade mínima exigida de princípio ativo. A quantidade de princípio ativo no comprimido está abaixo dos 95% permitido. Qual foi o resultado que vocês encontraram? 94,8%. Parece uma diferença muito pequena, de 0,2 ponto percentual. Mas o professor responsável pelo teste alerta. Estando abaixo dos 95% significa que eu não estou tomando a quantidade necessária para que tenha ação no meu organismo. Se existe um desvio padrão aceito, se existe uma entre 95% e 105%, qualquer que seja o teste, não pode dar número diferente. Não tem desculpa. Não tem desculpa do ponto de vista farmacêutico. Em cardiologia, nós utilizamos esse conhecimento de 95%. Ou seja, o medicamento ele tem que estar próximo ao 100% para ter aquela ação e eficácia que conhecemos. Saber que aquele medicamento não tem a concentração ideal é um fator preocupante. Como nós já dissemos, o teste encomendado pelo Fantástico usou os parâmetros da farmacopeia norte-americana, uma referência em todo o mundo, já que o medicamento losartana não consta da farmacopeia brasileira. O que não se sabia, justamente por não existir registro na farmacopeia brasileira, é que a Anvisa tinha aprovado em 2007 uma metodologia desenvolvida pela própria EMS e que permite uma variação maior de teor do princípio ativo. Em vez de 95% a 105%, 90% a 110%. Em nota, a EMS reiterou que conseguiu a aprovação dessa metodologia pela Anvisa, como permite a resolução baixada em 2010 pela agência, 3 anos depois. Foi apresentada previamente em Anvisa, foi analisada por nossos técnicos e foi validada dizendo que ele pode estar entre 90 e 110. É isso que a Anvisa fez, analisou pela metodologia que foi apresentada e comprovada técnica e cientificamente que entre 90 e 110 seria o resultado esperado. Motivo para mais críticas. É o maior absurdo que eu já vi na vida, em termos de remédio. Nós tentamos saber quantos dos outros 7 laboratórios testados também tinham conseguido aprovar metodologias próprias junto à Anvisa, em vez de seguir alguma farmacopeia. A agência não deu essa informação. Contatamos então os próprios laboratórios. 4 responderam e confirmaram que também tinham conseguido aprovar metodologias próprias para registrar a losartana. São eles: Prat Dona Duzi, Geolab, Eurofarma e Medley. Desses 4, 2 trocaram o método depois. A Geolab e a Eurofarma informaram que, ao renovar os registros dos medicamentos, o que é obrigatório de 5 em 5 anos, passaram a adotar as referências da farmacopeia norte-americana. Para a Anvisa, não existe motivo para discussão nem desconfiança. Ela diz que o que vale mesmo é o teste de bioequivalência, que é quando o remédio é testado em voluntários e os resultados são medidos no sangue. A bioequivalência é um teste mais complexo, é um teste que avalia no mundo real, ou seja, num ser humano e não numa bancada de laboratório,
qual vai ser o comportamento daquele genérico. Ela é soberana sobre os testes que são feitos in vitro. Então, se o medicamento foi registrado e tem o teste de bioequivalência, entendeu? Então, como eu lhe disse, você pode ter certeza de que ele realmente vai ter os mesmos efeitos terapêuticos, né, do medicamento de referência. Segundo a Anvisa, o método que a EMS registrou é mais sofisticado do que aquele da farmacopeia norte-americana. Ele comprovou cientificamente ser capaz de avaliar aquele medicamento em condições melhores, mais adequadas, digamos assim, do que o teste que estava na farmacopeia americana. Só que esse método que a EMS usou para registrar a sua losartana, método que a Anvisa diz que é até superior ao da farmacopeia americana, esse método até hoje não apareceu aqui, na farmacopeia brasileira. Aliás, a farmacopeia brasileira nem tem o medicamento losartano. E é por isso que fica uma brecha na lei para que cada laboratório que registre a sua losartana registre com um método próprio. Agora, por que tanto tempo depois ainda não tem losartana na farmacopeia brasileira? Farmacopeia essa que funciona dentro da Anvisa. Isso a Anvisa não respondeu. Os especialistas ouvidos pelo Fantástico, outro ponto que provoca desconfiança sobre os genéricos é a falta de fiscalização quanto à qualidade dos medicamentos e à matéria-prima importada para que eles sejam produzidos. O principal ponto fraco é que você não tem uma fiscalização boa. A fiscalização não é uniforme e teria que fiscalizar desde a matéria-prima. Hoje, a grande maioria dessa matéria-prima de princípios ativos vem da Índia e da China e não são necessariamente inspecionados pela Anvisa. Uma vez o produto genérico no mercado, ou seja, no balcão, dentro das prateleiras, farmácias, não há mais nenhuma exigência que eles têm que fazer submeter a teste de qualidade, a não ser a própria consciência do dono da empresa. Pelo protocolo da Anvisa, qualquer alteração na produção tem que ser formalmente comunicada. Se trocar o fabricante de insumo, ele tem que notificar? Tem. Ele tem que fazer a modificação e a Anvisa tem que dizer sim, você pode mudar para esse produtor. Mas falando na prática, eles realmente fazem isso? Eles realmente fazem, porque se não fizerem, eles podem sofrer sanções sanitárias graves. A fiscalização e controle tem que ser permanente, expansiva, não é apenas registrar. Mas quantas operações de fiscalização foram feitas no ano passado? Quantos registros foram cassados? Quantos laboratórios autuados? No passado, nós retiramos mais de 90 lotes de medicamentos no mercado quando nós encontramos, ou numa análise fiscal, ou por uma queixa, o médico diz, olha, eu dei o medicamento e ele não está funcionando. É feita a avaliação. Se é encontrada alguma alteração, a Anvisa imediatamente suspende, comunica publicamente, pode recolher. Fizemos as mesmas perguntas à Associação dos Fabricantes de Genéricos. Também não obtivemos respostas. Em nota, a associação diz que os testes de perfil de dissolução realizados a pedido da reportagem não são utilizados para avaliação de qualidade dos medicamentos genéricos. Afirma que o estudo definitivo é o da bioequivalência e que os fabricantes são obrigados a realizar testes de qualidade em todos os lotes de medicamentos antes de disponibilizá-los aos consumidores. Em 2015, o faturamento dos fabricantes de genéricos foi de 5 bilhões e 700 milhões de reais. O aumento de consumo de genérico no Brasil, embora esteja aumentando, está muito aquém dos outros países. Todos os especialistas que nós ouvimos foram unânimes em dizer que o programa de genéricos é fundamental e deve ser estimulado. Na Europa, 70% dos medicamentos são genéricos. Nos Estados Unidos, 75%. Canadá, quase 90%. No Brasil, 16 anos depois da aprovação da lei dos genéricos, não passa de 30%. Para os especialistas é pouco. Tem que aumentar para o bem da população por serem mais baratos que os de marca. Eles alertam apenas que a fiscalização deve ser aperfeiçoada. São 3.800 genéricos registrados no Brasil. O Fantástico testou 3 princípios ativos produzidos por 9 laboratórios. Foram os medicamentos genéricos mais vendidos em 2015. Mais de 163 milhões de caixas e frascos. Dos 9 laboratórios testados, 4 passaram em todos os testes. Como você viu na reportagem, 4 dos 5 reprovados receberam o aval da Anvisa, o órgão
encarregado da fiscalização, apesar de não terem passado nos testes do Fantástico. Como especialistas sérios e respeitados discordam da Anvisa, em face dos testes, levamos a você esses questionamentos que certamente vão contribuir para que o Brasil tenha mais e bons genéricos. Eu confio naqueles que eu conheço a origem, de empresas que têm reputação no mercado, que estão há anos, não só no desenvolvimento desses fármacos, mas também depois, obviamente, de fabricá-los, né? Então, quando eu prescrevo um genérico para algum paciente meu, eu falo, olha, o senhor quer tomar um genérico? Perfeito, não tenho nada contra. Desde que o senhor tome desses laboratórios A, B, C, D, E, porque esses a gente confia. O sistema de farmacovigilância é extremamente importante e cabe a todos nós, não só como médicos e profissionais de saúde, mas como cidadãos e pacientes e usuários de medicamentos, fazer essa fiscalização. Se a gente acha que um remédio não está funcionando como deveria, a gente precisa notificar a Anvisa. São resultados que representam um alerta sobre um aperfeiçoamento cada vez maior de uma política importantíssima para o país, que é a política dos medicamentos genéricos. Sobretudo na área da saúde pública, fundamental que a questão custo, sem esquecimento da eficácia, tenha também uma relevância assim e esteja presente na consciência de todos nós, cidadãos e profissionais, médicos particularmente. Então, se você toma genérico, não deixe de tomá-lo, mas peça sempre uma sugestão de laboratório para o seu médico.